encerrar o painel do Roberto com essa pergunta, mas eu vou encerrar ela aqui, viu? Tem uma pergunta muito interessante, João. E quem me mandou, só aproveitando, quando você pega aí, quem mandou uma mensagem com uma pergunta, mas já foi rapidamente respondida no próprio momento em que falava o Roberto, foi o nosso querido Marcelo Cordeiro, Varrela Agropecuária, lá das Alagoas, tá ligado com a gente, tem fazenda aqui no Goiás também. Um abraço para você. Muito bem, Lucas, como é que tá o nosso background aí? Maravilha. Então aqui é o seguinte, um abraço, pessoal, só está faltando o nosso palestrante que nós já vamos começar. E olha, primeira coisa é pedir 1000 desculpas para esses 6 aqui, né? Luiz Fávaro, Camilo, Viana, Fernando Aurich, João Carlos Pinheiro, Toco, José Pavaneto e Walter Petter, pelo nosso atraso. É a primeira vez que nós fizemos uma palestra com o Roberto e realmente um assunto que demanda muito tempo e não era o que prevíamos, tá bom? E olha, desculpa, pessoal. Oi. Não, isso, fiquem aqui com... Ah lá, tá todo mundo ali. Porque, gente, isso não foi uma exclusividade de hoje, não. Nós gabaritamos. Todo dia nós tivemos atrasos, não por nada de ruim, mas por muita coisa boa, por muita interação, por muita discussão, por muita pergunta, por tudo isso, viu? Já estão todos conectados ali, o Walter tá aqui na nossa esquerda, Camilo, Neto, tá ali o Toco, o Aloísio. Ali embaixo eu não estou conseguindo ver quem é que tá torcida. É o Fernando, é o Fernando. Ah, o Fernando tá ali embaixo. Pronto, agora ele... Distorceu. Fernando, e ao centro da nossa discussão está o outro Fernando. Agora, por vez, o Fernando Veloso, que vai ser quem vai dar o pontapé inicial aqui na nossa discussão a partir desse momento. Gente, mais uma vez, obrigado Muito obrigado, tempo, hein? Ô, Fernando, só para começar a discutir aqui, para começar a introduzir vocês aí, é o seguinte. Uma pergunta que ficou, que eu queria ter finalizado o assunto com o Roberto Barcelos, tem mais a ver com ele, mas eu acho que essa pergunta tem a ver com qualquer pecuarista, qualquer criador do Brasil. Qual a sua impressão, Fernando, para começar a colocar você na conversa, com respeito da produção de carne em laboratório, que tem que dar outro nome para isso? Acho que a primeira coisa é dar outro nome, né? Porque carne é carne bovina, carne suína, carne de ovelha, de borrego. Não é carne produzida em laboratório, deve ter outro nome. Qual que é a tua impressão disso daí, meu amigo? Seja bem-vindo. Carne de laboratório não é carne, leite de amêndoa não é leite, né? Vamos começar a colocar a casa em ordem. Fernando Veloso. Boa noite, senhores. Me ouvem bem aí? Muito bem. Eu estava com o Lucas aqui na boca do link e deu uns probleminhas, aí eu migrei para o telefone. Então, desculpa o atrapalho. Fizemos testes, pré-testes, tudo, mas isso acontece, né? Então, acho que se me ouvem bem, mudamos aqui para o telefone. Em relação a essa pergunta, Lourenço, boa noite a todos, desculpe o imprevisto. Na verdade, é um grande desafio que nós temos. A gente não pode somente criticar, a gente tem que encarar que isso é uma realidade, né? Existe hoje um apelo por proteínas alternativas, carnes alternativas, alimentos alternativos, veganos e outros, porém existe um grupo grande da sociedade e pessoas influentes, poderosas. Está aí Bill Gates, né? Não foi apresentada uma palestra do Bill Gates, que é um grande apoiador, ou seja, nós temos que estar preparados para bem defender o nosso produto, para não deixar que esse alimento seja chamado de carne, aí temos que lutar para ser contra e buscar ao máximo defender a nossa produção, mas isso virá e muito mais coisa virá, né? Então... a transformação do mundo, né, Fernando? É uma coisa natural até. Eu acho que sim, Não adianta a gente batalhar, como diz, a gente tem que enfrentar o problema, no sentido de bem defender e bem produzir o nosso produto. É isso aí. À vontade agora com a sua apresentação, vamos falar sobre cruzamento industrial para produzir carne mesmo. Muito bem. Então, se o Lucas puder já colocar a apresentação, vou tentar aqui acompanhar aí, com a outra tela. Aí, ó, muito bem. Então, hoje temos aqui esse painel, agradeço o Lourenço, agradeço o João, agradeço os demais palestrantes, que aprendi muito com todos e debatedores. E o Lourenço conversou comigo por telefone. Veloso, vamos falar um pouco do cruzamento. Qual é o impacto dele em produtividade e rentabilidade? O que isso faz em produção e também se isso mexe com a parte de comercialização. E eu acredito que ocorre nos dois. E em função da importância, né, da central na venda de reprodutores, me pareceu que era um tema muito apropriado. Aí coloquei essa foto aí do cruzamento, né?
a gente, para entrar nesse cruzamento, tem que estar bem preparado. Eu me lembro que eu ia a São Paulo no início dos anos 2000, mandou um abraço para o Barcelos, se ele ainda está por aí, né? Quando a gente ia lá no frigorífico em Lins, no frigorífico em Promissão, eu às vezes errava o acesso no cruzamento. Bom, errava, demorava a encontrar o caminho correto de novo. Então o cruzamento é mais ou menos por aí. Vamos à próxima, Lucas. Ah, aqui está no meu telefone agora. Vamos lá. Qual é o cenário, então, que nós temos? Pensando antes em posicionar o cenário, né? Porque acho que não adianta nós falarmos muito e querer defender o cruzamento, porque ele já é uma realidade. Nós vivemos uma fase 1, alguns vão dizer que isso foi anos 80, outros 90, que a gente pode dizer que o cruzamento passou por uma fase desordenada, meio de tentativa e erro, né? Então a gente fez cruzamento com muitas raças na mesma fazenda, biotipos diferentes, e não conseguimos lograr êxito, né? O produto era desuniforme, em N características. E tivemos o rebote, né? A reação. Até uma campanha contra o cruzamento foi feita no Brasil, em receio de que poderia estar se levando prejuízo à pecuária. Se confundia o animal de cruzamento com tucura, com leiteiro, etc, etc. Passamos essa fase, eu entendo. E hoje, no ano 2020, 2021, a gente está numa fase que eu entendo de consolidação, que é uma fase onde houve um aprimoramento e um grande avanço para bons programas de cruzamento. A gente olhar os dados das BIA, encerrados há pouco tempo, 2020, as raças de corte venderam 16 milhões de doses. Os taurinos, 8,5, representando mais ou menos 55% do mercado. E os ebuínos, 7,2, representando mais ou menos 45%. Aí eu tabulei, dentro do grupo que a gente chama lá as top 10 raças, as mais representativas, que representam 96% do mercado. Simplificando, estão aí os ebuínos, né? Nelore, Nelore Seipe, Nelore Mocho, Nelore PO e o Tabapuã. Esse representa os ebuínos. E no taurinos, muito concentrado num grupo, Angus e Brangus, Hereford e Braford. Então, essas 4 raças, ou esses 2 grupos de taurinos, né, que assim eu chamo, aqui europeus e sintéticos, representam hoje 55% da disseminação, ou seja, está consolidado o cruzamento, ele é usado em grande escala, se a gente usar o dado das BIA como um indicador, né, do uso de genética e do uso do cruzamento, ou da adesão ao cruzamento. Conversava há pouco tempo com a Ana Doralina, a nossa gerente do Carne Angus. Em 2020, o Carne Angus abateu quase 450 mil bovinos. Então, um programa que abate 450, meio milhão de animais no Brasil de cruzamento, não pode se dizer que é algo incipiente, algo que está se testando, né? E a exportação de gado vivo foi mais um reforço de valorização e direcionamento ao animal cruzado. Próxima. Lucas. Bom, essa foto, então, que a gente, num tempo, via com surpresa, né? Esse formigueiro de gado cruzado, isso é em Água Boa, Mato Grosso, Grupo Leopoldino, lá do colega Gustavo Ribeiro, era uma raridade. Hoje se tornou muito frequente, especialmente em projetos de pecuária bem organizados, bem tecnificados e com algum grau de intensificação. Bom, dentro da proposta que a gente pensou, eu e o Lourenço, era cruzamento tem que ser visto como algo para produzir mais e vender melhor. Produzir mais o cruzamento, sim. Acredito que tudo que eu vou trazer aqui vai ser de... Próxima, Lucas, desculpe, não te avisei e olhei a minha tela só. Produzir mais, acredito que todos vão concordar que o que está aqui posto é real, né? Com cruzamento a gente consegue reduzir a idade de abate. É chavão dizer que um boi cruzado é abatido 6 meses até 1 ano antes que um zebuíno puro. A gente consegue reduzir a idade ao primeiro serviço. É de conhecimento, né, que a F1 é acasalada quando é usada com grande sucesso aos 12, 13, 14 meses, um pouco mais, um pouco menos. F1 Angus, F1 Hereford, F1 Cimental, que teve um período de popularidade, hoje menor, e que com cruzamento a gente tem maior peso ao desmame, maior peso ao abate. Então, o que diz ali ao lado, eu gosto daquela imagem, antiga, é velha, eu consigo contemplar um pouco de imagem com gado pampa também, gado vermelho, é que é o dinheiro fazendo matemática, a heterose. 2 mais 2 é igual a 5. It happens when implemented a planned crossbreeding system. Em inglês meio tosco, mas em resumo, acontece quando um programa de cruzamento bem planejado
é implementado, bem planejado. Então, em vez de 2 e 2 ser 4, tem um adicional, 1 sobre 4, 25%. 25% mais de peso ou desmame que está abordando aqui. E a gente pode ter 25%, ou 20%, ou 15% a mais em vários indicadores. Daí o sentido desse dedinho ali mostrando incremento de produtividade. Então, a heterose, seja europeu com zebuíno maior a magnitude ainda, ela é uma ferramenta poderosa. Isso eu estou arrodeando com o que nós sabemos, né? Cruzamento, sim, nos permite produzir mais. Eu até uso, o pessoal não gosta muito aqui no Rio Grande do Sul, a expressão gado puro é para selecionador aqui no Rio Grande do Sul. Quem mexe com Angus, com Hereford, com Devon, Charolês. Gado comercial é feito com cruzamento para se ter maior produtividade. Isso aí está demonstrado muito antigo. Reforço com essa convicção de tanto que eu vi isso nas aulas aí do professor Lobato, estava pouco conosco aqui no chat, e depois na prática profissional que a gente vê isso na realidade. Próximo diapositivo aí, Lucas. Bom, o cruzamento permite vender melhor? Eu acredito que sim também, não tenha dúvida. Em alguns momentos, com valor maior. Em outros momentos, pelo menos, com mais liquidez. Também é redundância aqui, né? Dizer que nesse Brasil, um bezerro que nem esse da foto sempre foi muito procurado, valorizado, recebeu sobrepreço. Então a central pode comentar no detalhe isso depois, né? Que esse animal sempre teve alto valor e liquidez. Os programas de carne de qualidade ou os confinamentos voltados à carne de qualidade, o projeto Roberto Barcelos e tantos outros, busca esse produto. E que a exportação de gado vivo sinalizou mais uma vez que dava preferência a esse tipo de produto. Buscava, então, um bicho mocho e preto, tá? No cruzamento. Aqui no Rio Grande do Sul já a história era diferente. A exportação até sinalizou que gostaria muito de comprar um bicho charolês, para mudar um pouco tudo que nem o Roberto falou ali do Leite da Mulher Amada, né? O livro Frau Mitch. As coisas vão mudando, né? Eu gosto da Rádio Band, né? Tudo muda a cada 20 minutos. E na pecuária muda também. Talvez em ritmo lento, pela característica do nosso ciclo, mas as coisas mudam. E aí uma raça que nem o charolês, que vinha sendo até preterida, até, vamos dizer, tendo uma série de estigmas negativos, voltou a ter um novo espaço no mercado. Hoje eu conversando com o Marcelo Celistre, presto serviços para a ABS, a nossa empresa, ele me comentou assim, Veloso, é muito simples, uma característica que tem que ser sempre lembrada. Quem faz o abate de uma fêmea 1, de uma fêmea F1, que foi acasalada jovem, desmamou um terneiro, ele faz um boi de 2 anos que deixou um bezerro na fazenda. Esse é o cálculo. No mesmo tempo que eu faço o abate de uma fêmea F1, cruza Angus, cruza Hereford, etc., eu faço o ciclo, ela é equivalente a um boi de 2 anos que me deixou um bezerro na fazenda. Digo, mas que maravilha, então, isso é um boi que pare e me desmama um produto de alto valor. Mais ou menos é por aí, eu estou ilustrando e brincando, mas acho que os senhores estão pegando o meu raciocínio. Vamos adiante, Lucas. Bom, e majoritariamente o cruzamento é realizado via inseminação. Tema que a gente pode discutir adiante, né? O touro europeu, o touro sintético, ele tem dificuldade de trabalhar campo. Ele tem menor vida útil. Ele tem dificuldade de tolerância ao calor. Ele tem problema com o carrapato. Ele pisa o prepúcio. Nós sabemos tudo isso. E se queremos desenvolver o nosso negócio, temos que enfrentar isso tudo. Bom, um levantamento que a gente faz na nossa empresa, assessoria agropecuária, já por alguns anos, esse é o 3º ano, quantificar, já que aqui nós estamos falando do mapa da genética, né, nesse encontro, quantos touros Angus e Brangus estão em coleta nacionais. E em 2020 nós chegamos num número muito próximo de 300 touros. 300 touros nacionais Angus e Brangus estão ativos nas 15 centrais de inseminação que eu listei aí. Muitas centrais coletam no mesmo lugar, mas são 15 empresas coletando aí 300 touros. Se nós somarmos mais os touros Angus que estão em coleta e que são importados, se nós somarmos mais os touros Hereford, Braford, somarmos touros Devon, Charolês, nós seguramente vamos a 500 touros nacionais que hoje participam muito do cruzamento no Brasil. Ontem o Ricardo Abreu trouxe essa informação que me permitia colar e copiar de forma bem simples, que ele mostrou o seguinte: pelas centrais já passaram 1.700 touros oriundos do PMGZ.
Não está fácil de ver ali, mas ele fez um trabalho muito bacana, o Ricardo, de mostrar o seguinte, que destes 1.700 touros, mais de 1.000 são DECA 1, mais de 1.300 são DECA 1, 2 e 3. Olha que serviço maravilhoso nós estamos fazendo com a inseminação no Brasil. A gente é muito crítico, né? Como é que um touro desse está numa central? Como é que usam um touro desses? A gente repete isso, né? A nossa veia crítica ela é, às vezes, maior ou mais forte do que a nossa veia generosa, né? Mas está aqui, ó, olha que maravilha, a gente tem 1.300 touros DECA 1, 2, 3, só oriundo do PMGZ, que tem outros programas também, né? Atuando na inseminação. Então, o que eu quis mostrar, 300 touros hoje nós temos angus e brancos em coleta. Acumulado 1.700 touros zebuínos, né? Oriundos do PMGZ em centrais. Olha que bom trabalho nós estamos fazendo para o melhoramento da nossa pecuária. Porém, o cruzamento é feito massivamente, ou principalmente, majoritariamente, com esses touros nacionais e com muito material importado também. Vamos adiante. Bom, e esses touros, volta ao mesmo tema discutido ontem aí, do PMGZ e tantos outros programas, que há um clamor de unificação, há um conflito para unificação, há uma dificuldade prática de reuni-los, né? É natural, são diferentes grupos de produtores, diferentes afinidades, interesses, sistema de produção. Mas os touros, esses 300 angus e brancos e 500 no total, vêm desses programas que estão muito bem estabelecidos aqui, especialmente no sul do Brasil, né? No angus, eu posso me dizer que o majoritário é o Promebo. No brancos, tenho a convicção que é o Natura. No Hereford e Braford, me parece que o mais importante, mais antigo, Conexão Delta G, mas outros vêm crescendo, né? Pampa Plus, o programa oficial da Associação Hereford e Braford, é mais jovem, mas vem crescendo. O próprio Promebo hoje avalia animais brancos, Hereford e Braford, Charolês, etc, etc. Minha ideia aqui não foi propagandear os programas, apesar de eu ser um grande divulgador e entusiasta dos programas de melhoramento, porque a gente passa a selecionar, multiplicar, identificar os animais baseado em números, né? Temos a discussão se o índice é o melhor número, se o DEP deveria ser usado isoladamente, mas estamos avançando muito, né? O item 2 que eu boto aqui é que, curiosamente, as provas de desempenho voltaram a ter importância. Foram um patinho feio uma época, né? Não, o negócio é programa de melhoramento, modelo misto, grupo contemporâneo, que validade tem encerrar 20, 30 animais aí, fazer uma comparação entre eles. Com a popularização e a demanda por informações de eficiência alimentar, GrowSafe, Intergado, etc., voltaram a ter importância as provas de eficiência alimentar. Em função da minha atividade faz 5 anos na CRIO, que é uma empresa prestadora de serviço no congelamento de sêmen, eu tenho visto, recebo cada vez mais touros que vêm da Embrapa, touros que vêm da URGS, dessas provas. Prova de ganho de peso a campo combinado com eficiência alimentar, prova de ganho de peso em confinamento combinado com eficiência alimentar e combinado com dados de ultrassonografia e por aí vai. E talvez seja a nossa limitação, carência, como é que é? Take home message, os gringos gostam de dizer, né? Ainda estamos pouco, na minha visão, em DEPs, informações dos nossos reprodutores brasileiros para cruzamento. Nós somos muito bons em medir o desempenho dos nossos reprodutores na raça pura. Angus em Angus, brancos em brancos, Braford em Braford. Porém, temos carência de números da raça europeia ou da raça sintética usado na vaca Nelore. E o tema é cruzamento, e nós somos carentes em gerar bons números do uso dessas raças na matriz Nelore. Porque não necessariamente o melhor touro Angus na raça pura será o melhor touro Angus em cruzamento. Já medimos isso na Natura, na Conexão? Sim, mas mais com o propósito de evolução, né, de rebanho, formação de raça, do que com a pretensão de coleta de dados em grande escala. E aí eu faço uma menção aqui a um programa de uma empresa, não tenho nenhum pudor em citar, né, que é da BS PecPlug, tem o X-Black, que é um programa que veio, então, dentro dos touros da BS, medir a nível de campo os melhores desempenhos em confinamento. Perdão, em cruzamento. Confinamento é uma etapa só. E a ABS, no primeiro ano que divulgou os dados, identificou lá que um touro chamado Complement era o melhor touro da sua bateria quando medido em cruzamento. E esse não era o melhor touro
para peso ao desmame, peso ao final nos Estados Unidos, origem dele. Por uma feliz coincidência, estava como touro número 1 no sumário Promebo. Ou seja, ele não era o craque nos Estados Unidos, momentaneamente foi o craque no Brasil, na nossa avaliação, e dentro na avaliação da ABS, era o craque em cruzamento. Então, aqui tem algo que podemos discutir à frente no nosso painel. E, além disso, a ABS também desenvolveu a genômica, né, marcadores para essa característica. Então, é algo que precisamos pensar. Coloquei um quadro ali que é o Top 100, esse sim já há mais tempo, nós já estamos já na 6ª edição, onde a gente busca identificar, mapear, o evento é Mapa da Genética, quais são os maiores vendedores de touros europeus do Brasil. Eu me encarrego disso, eu quando digo isso é assessoria agropecuária, e o colega William Cury Filho, que esteve aqui no debate, se encarrega de fazer o Top 100 nos zebuínos. Juntamos estudo, publicamos na revista G todos os anos. E é uma forma de identificar quem são os maiores produtores de genética, alguns estão aqui no nosso debate, mas a gente vê o seguinte, se a gente reúne os maiores 50, eles fazem alguma coisa próxima de uma média de 150 touros anuais, com exceção poucos que superam os 300, 400 touros por ano. É característica nossa, então. A produção do touro europeu ou taurino não se dá em grandes rebanhos, como se dá quando a gente olha a produção do Top 100 zebuínos, onde vários rebanhos superam 1.000 animais. Então, é só uma informação, já que a gente quer dissecar um pouco o assunto Mapa da Genética, touros para cruzamento. À frente, Lucas. Já me aproximando do fim, é a última slide, aí eu jogo aqui um monte de discussões para o nosso grupo, para o nosso painel. O cruzamento traz muitas coisas boas, nos aproxima lá do que o Roberto Barcelos desenvolveu e desenvolve de carne de qualidade, agregação de valor, tudo isso é ótimo. Mas a gente tem uma série de desafios, né? Adaptação ao trópico, ao calor, sabemos da dificuldade do animal europeu e do animal F2 nas condições de produção do Brasil, selecionar mais indivíduos, né, com pelo curto e fino, resistência ao carrapato, cor e padrão importam no cruzamento, muitos dizem não tem problema, nós queremos produzir carne, porque tu está preocupado com o visual. Não foi o que o mercado nos disse. Hoje o mercado busca touros Angus e Brangus para inseminação que sejam homozigoto preto, para que a progênie seja o mais uniforme possível no visual, na cor. E assim o Red Angus, que foi líder em venda antes do Angus preto, perdeu proeminência, perdeu protagonismo, virou patinho feio também. Então tudo vai mudando, né? Ou seja, na minha visão, sim, quando a gente faz programas de cruzamento, mesmo que buscando mais heterose, produtividade, quilos por animal, quilos por hectare, a gente não pode desconsiderar o que o mercado nos pede. O tamanho da matriz também é uma questão que é cobrada e reclamada, né? Que a matriz cruzada torna-se muito grande, muito cara, ela tem heterose e ela tem genética escolhida de touros de alto desempenho. Era esperado que ia dar um bicho grande acima de 600 quilos. Temos uma demanda hoje para usar nas fêmeas F1 de touros baixo peso ao nascer. A princípio não é um problema maior quando a gente fala em Angus e Brangus, porque o Angus tem muitas linhagens de baixo peso ao nascer, mas é uma dificuldade quando a gente fala em Braford, fala em Canchim, em outras raças que têm menos desenvolvido isso. É outro tema de casa para nós que estamos envolvidos com seleção, né? Ainda muitos de nós que somos produtores de touros não nos dedicamos muito na coleta de dados de touros de baixo peso ao nascer, da informação, da característica, do fenótipo peso ao nascer, e com isso não estamos mapeando bem essa genética. Touros para monta-campo são N relatos de frustrações, dificuldades, reprovações, vida útil curta, morte, etc, etc. O craque desse assunto aqui é meu colega Antônio Chaves, que estava no painel anterior, que por N vezes eu vi palestras dele e aprendi sobre como minimizar isso. E apesar das dificuldades do touro europeu a campo, consegui colher os resultados de mais produtos de cruzamento, sabendo dessas dificuldades. E, encerrando, o nível tecnológico, né? Nós sempre imaginávamos que o selecionador está no nível tecnológico
de intensificação de uma pecuária superior ao usuário, que é o produtor comercial. E isso vem mudando. Hoje nós temos, no Rio Grande do Sul, quem faz gado geral, com um nível de intensificação maior de quem faz touro. No Brasil Central, quem faz precocinha, Nelore e abate de animais superprecoce. Muitas vezes usando genética de sistemas mais extensivos. Veloso, tu está criticando, é errado produzir touro com entore aos 2 anos, com preparo de touro para venda aos 2, aos 3? Não, não é errado. Mas me parece que há um desencontro com alguns dos clientes usuários do cruzamento. Eu trouxe aqui um monte de dúvidas, um monte de percepções, que algumas são de público, outras são minhas, né? E assim, eu encerro, peço ao Lucas que passe a próxima, espero não ter cruzado muito do meu tempo. Lendo o seguinte, eu fico muito feliz que o Road Farm, mapa da genética, foi aqui um grande encontro para falarmos de reprodutores, de genética, do impacto disso na nossa pecuária. Aí vem a pergunta, mas uma leiloeira nos guiando no mapa da genética? E a resposta, sim, Central Leilões. Mas que bom, eu sempre gostei de comércio, nós selecionamos e produzimos touros para vender. E a satisfação do nosso cliente nos manterá, ou não, sempre tem ou não, né, do meu parente Caetano Veloso, nesse negócio. Muitíssimo obrigado, Lourenço e João Campo, e quem está até esse horário nos ouvindo. Eu sou entusiasta desses assuntos, e quando ainda junta a produção do touro, a seleção do touro e a comercialização dele, eu me sinto muito em casa, porque eu, há muitos anos, opero nessa atividade. Muito obrigado a todos, vamos adiante aí, desculpe, eu não marquei o tempo aqui, com esse negócio de ficar no telefone, eu fiquei um pouco desorganizado. Foi super bem, viu, fica tranquilo. o Fernando? Tá muito dentro do tempo. Bom, e pra gente começar o bate-papo, fala, João, fica à vontade. Falando de audiência, né? Como a audiência está especial, mandar um abraço pro meu amigo Tony Menezes, que é o presidente hoje, né, do Sindicato Rural da Barra do Garça. Bom, a última vez que eu tive junto, há uns 2 anos, ele era. Não sei se ainda é, mas é um grande amigo, é o famoso Tony da Madras, está ligado com a gente lá no Vale do Araguaia. Um abraço, Tony, obrigado pela mensagem aqui, pela participação. Exatamente, nós tivemos uma audiência muito grande essa semana, gente, de segunda-feira até hoje. Hoje nós rompemos, só nos nossos meios de comunicação aqui, mais de 20 mil telespectadores nos acompanharam. É uma coisa extraordinária. Nós começamos o evento pensando em 5 mil, foi realmente muito bom. Isso pela participação de criadores como vocês, palestrantes como o Fernando, que fizeram sucesso disso daqui, tá? O primeiro convidado nosso aqui para essa sala é Aloísio Fávaro, da Central Cenepol. O Aloísio, eu já vou começar com uma pergunta para você e você pode bater o papo com o Fernando aí. Uma pergunta vem do senhor Sterfson Júlio Silva dos Anjos, de Governador Nunes Freire, no Maranhão, meu amigo. Levando em consideração a utilização do cruzamento industrial, qual o papel dos taurinos adaptados, como por exemplo, o Cenepol, poderia ser o Montana também aqui, né? Por falar em adaptado, né, o Neto Pavan? Qual a produção dos animais nesse cruzamento? Seja bem-vindo, Aloísio Fávaro. Chegou uma pergunta aqui do Cenepol, eu já passo para você. Muito obrigado pela presença, Aloísio. Boa noite, Lourenço. Boa noite, João. A todos os amigos aí, ao Fernando Veloso, a todos que vieram acompanhando o trabalho maravilhoso desse Road Farm. Tá muito show. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com essa parceria nossa, Lourenço, e com toda a sua clientela, nossa clientela, e aos pecuaristas aqui, que aqui estão. O Stefferson é um grande amigo nosso, cliente, comprou nos leilões nossos nesse ano passado, comprou fêmeas, comprou touro, está começando uma criação lá no norte, então um grande abraço, obrigado também pela participação dele. Lourenço, a facilidade que o Cenepol vem trazendo, principalmente para essas regiões que têm menos acesso à mão de obra específica para trabalhar com a inseminação, que tem mais dificuldade para trabalhar com a inseminação nessas regiões Nordeste, em algumas outras situações, os animais Cenepol têm contribuído bastante com o quê? Com a precocidade, a padronização de carcaça, padronização de peso no desmame,
uma vez que você utiliza animais bem selecionados, animais de genética, bem, com uma pressão de seleção bastante interessante. E eu acredito, e com a experiência que nós temos aqui da Central Senepol, distribuindo aí, em média, 600 animais PO por ano no mercado brasileiro, e o retorno que os clientes nos dão, é essa rusticidade. É um animal que vai cobrir a campo, ele consegue fazer a heterose, como o Fernando, na outra participação, o pessoal comentou, essa heterose que traz quando você consegue utilizar um animal zebuíno acasalado com um taurino, né? Então, heterose, rusticidade, precocidade no abate, tudo isso daí é vantajoso aonde, às vezes, você não tem facilidade para inseminação, para você ter essa mão de obra fácil acesso, o touro vai fazer esse trabalho todo para você, 100% a campo, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo, uma pressão de seleção para buscar animais que têm capacidade de andar atrás da vaca em qualquer região do país, cobrir a vacada mesmo a campo e ter maior rusticidade quanto ao carrapato, conforme o Fernando Veloso falou. Nós sabemos das limitações de alguns taurinos e também sabemos as limitações da nossa raça Senepol, onde eu trabalho. E nós vamos trabalhando para melhorar questão de casco, questão de conformação do animal e essa padronização que ele vai fazer nessa bezerrada, onde vai te entregar. Então, o taurino adaptado está aí para realmente suprir essa necessidade desse primeiro trabalho lá atrás, em 1998, 1995, até meados de começo de 2000, quando nós tínhamos alguns problemas em usar o cruzamento industrial, que hoje já teve uma enorme evolução, e o Stefferson é uma das pessoas que pode falar muito bem isso, é um retorno de um cliente extremamente satisfeito com essa adaptação do Senepol lá no norte, contribuindo bastante com a propriedade dele. Um outro ponto bacana, Lourenço, para esticar, eu gostaria daqui incentivar o pessoal a ajudar nessa criação do gado PO. Como o Fernando falou, hoje são poucos produtores de animal PO, e sabendo que todas as propriedades podem encontrar aquele momento, aquela área da sua fazenda para você intensificar e produzir uma certa quantidade desse animal PO que vai agregar valor na sua propriedade. Então, a gente tem que convidar, a gente tem que chamar o pecuarista e apresentar cada vez mais qualquer raça PO, que seja Senepol, Braford, Hereford, Nelore, enfim, para essa pessoa saber que a propriedade dela pode sim produzir animais melhoradores e assim ele contribuir com a vizinhança, com aquela região dele e contribuir com a pecuária nacional. Então, eu gostaria de bater um papo também com o pessoal disso daí, quanto à facilidade de você aumentar a tecnificação da sua propriedade, não só buscar o melhoramento da carne, igual o pessoal falou, o Roberto Barcelos falou, não só o melhoramento da carne, você sim produzir. Aqui nós somos lavourista também, nós produzimos semente de soja em um pedaço da propriedade, então isso me dá mais retorno financeiro. Então, dentro da pecuária, se eu faço uma carne em escala de produção e consigo enquadrar minha propriedade para produzir também animais PO, assim você vai contribuir com a pecuária nacional e agregar valor também dentro da sua propriedade. É uma forma que nós encontramos aqui para melhorar financeiramente, uma dica para a sala nossa aí de bate-papo. Então, acho que é isso daí. Estendi um pouquinho mais. Imagina, Luiz. Bacana estar aqui com vocês. Mas eu acho que a contribuição do Senepol, contribuição do adaptado, igual você falou, Montana, e outras situações, é mais para suprir a necessidade que a grande maioria das propriedades, a verdade é que nós estamos em fase de implementação de tecnificação na pecuária, né? Coisa que aconteceu na soja, no milho, há 20 anos atrás, agora nós estamos intensificando. Intensificando de qual forma? Trocando o touro. O touro não tem que durar 10 anos. Realmente é um investimento. Você troca hoje na agricultura, você troca uma plantadeira com 5 anos, 8 anos, você já está trocando a plantadeira, porque você quer plantar cada vez melhor, tem tecnificação acontecendo. Isso aí é reflexo, né, trazendo para a pecuária os programas
de melhoramento genético. Então, você tem que estar adaptado a essa evolução da pecuária. Muito obrigado, viu, Luísio? Muito obrigado, querido amigo, grande parceiro, tá lá na fazenda em Uberlândia, cuidando de perto, como ele sempre faz, do rebanho lá. Ó, quem mandou um cumprimento muito bacana pra gente aqui agora, parabéns, meu caro, sucesso total, grandes informações, abraço forte a todos que fizeram e fazem presença neste evento, os pecuaristas agradecem muito. Abel Leopoldino, Grupo Leopoldino, mandando um abraço pra gente. Fernando, você quer acrescentar alguma coisa a mais na fala do meu querido Aloysio? Não, Aloysio? O Fernando, só para falar, Diga. aquela foto que você mostrou lá, daquele redemoinho de gado de cruzamento industrial, é lá no Abel Leopoldino. É lá, eu citei só o Gustavo e ia dizer que é na casa do senhor Abel, né, que é Grupo Leopoldino, né? Lá é uma fonte de gado boi de imagens muito bonitas. Eles fizeram muitos materiais aí em função do Mega Cruza, né? E é um trabalho aí que é um lugar que a gente aprende sobre cruzamento. E em relação ao que o Aloysio comentou, prazer, Aloysio, não lhe conhecia, nós aqui temos muito pouca experiência com o Cenepol, né? Não, a raça Cenepol no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil ainda é muito nova, muito pouco representativa. Mas conversando com os nossos clientes que fazem muito cruzamento, que usam várias raças, o relato principal é esse: olha, o mérito do Cenepol e aquela história, o que é do homem o bicho não come, né? É de fato um touro que trabalha bem a campo, ou seja, ele tem viabilidade para ser usado em monta. Então, para aqueles que precisam usar um touro para repasse, para aqueles que têm um sistema de produção daqui a pouco mais extensivo, com mais dificuldades, etc., onde a inseminação pode ser menos adequada, em muitas situações assim será, muitos me indicam, né? Não, o Cenepol é uma boa alternativa para tanto. E a gente vê, apesar de estar longe, que a raça sim cresceu muito, tem muitos usuários, muitos leilões, etc, etc. Temos também outros pontos, né? Críticas diversas a outras questões relacionadas à produtividade, né? Peso de carcaça, desempenho em confinamento, etc, etc. Mas genética é assim, ganha-se de um lado, perde-se de outro. Então, prazer conhecê-lo, Aloysio, e vamos adiante nas discussões que estão pintando muito boas. É isso aí. Bom, Fernando. Segundo convidado aqui agora é o nosso querido Camilo Viana, Cabanha São Xavier. Um abraço ao Caio, um abraço ao Camilo. Que bom que você está aí, Camilo, e que concordou participar com a gente já de pronto, como todos vocês, né? Camilo, um grande abraço, seja bem-vindo aqui na nossa discussão, meu amigo. Boa noite a todos. Escuta bem aí, Lourenço? Super Perfeito. bem, Camilo, perfeito. Bem-vindo, Camilo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Lourenço, João. Parabéns por essa iniciativa. A gente tem acompanhado aí excelentes temas, os debates muito bons e os participantes de alto nível. Então, muito obrigado aí por brindar a pecuária aí nesse momento difícil de pandemia, uma forma da gente trocar informações e se relacionar à distância aí, manter o contato e trazer muito tema relevante nesse momento excelente que vive o agronegócio no Brasil. Muito bem, Camilo, eu queria que você fizesse então algum questionamento ao nosso Fernando Veloso, para que a gente possa seguir o debate. Dá uma apertada nele para nós, você entendeu ou não? Dá uma apertada no Fernando para mim, Camilo. Tá, não é fácil apertar esse gaúcho aí, ele é liso, hein? Tá bem. Assim, eu gostaria de levantar uma questão aqui que eu acho bastante interessante. Acho que o momento que a gente está vivendo é bastante relevante nós tocarmos nesse assunto. Falando em genética nacional, Veloso, a gente viu os teus dados ali das raças zebuínas e vimos os dados das raças taurinas. Claro que aquilo é uma informação acumulada das raças zebuínas, mas a gente sabe que há uma grande diferença na quantidade de touros nacionais zebuínos nas centrais de inseminação e uma quantidade bem menor das raças taurinas. O trabalho que o zebuíno fez, a gente, principalmente a raça Nelore, a gente se espelha muito. É um trabalho bastante consistente de muitos dados, muitas informações, e acho que a gente vem construindo nas raças taurinas há bastante tempo
um trabalho assim e cada vez mais tentando aprimorar isso e chegar num alto nível da genética nacional para oferecer ao cruzamento no Brasil, que essa demanda é crescente. Então, a gente considerando aí que há mais ou menos 50% das doses vendidas, mais de 50% são de raças taurinas, e nós temos aí em torno de 500 touros em centrais. Veloso, eu acho que queria ver a tua opinião sobre a forma que a gente pode trabalhar para aproximar os criadores da genética taurina dos usuários do cruzamento industrial, que eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que levantar e buscar se aproximar e saber realmente as demandas que se tem. Como no painel anterior, o Barcelos comentava sobre a questão do nicho de mercado, carne de qualidade, o que é uma carne mais de commodity. A gente no Rio Grande do Sul tá numa posição mais de nicho de mercado, de produzir animais focando na qualidade de carne. E esses animais no cruzamento industrial devem levar essas características para o cruzamento e para esse gado industrial que eu acredito também que vai sair um pouco da commodity e no passar dos anos o Brasil vai fornecer sim um animal de uma qualidade já diferenciada, saindo um pouco da commodity e se aproximando dos mercados que pagam mais por esse produto. Muito boa Certo. pergunta, Camilo. E uma conclusão que eu tirei rápido aqui, Fernando Veloso, é que tem poucos criadores, muitos criadores ganhando pouco dinheiro com sêmen no zebuíno e poucos criadores ganhando mais dinheiro com sêmen nos taurinos. Será que é isso? Não? Pode ser, pode ser. Que bom que eu estou no meio dessa turma. O que eu vejo em relação à consideração do Camilo é a seguinte: ainda nesse grupo que é majoritário, que é Angus e Brangus na venda de sêmen, especialmente em Angus, que é o mais numeroso, ainda há sim um predomínio de produto importado. Então, avançamos muito, mas ainda temos a menor parte, que é em torno de 30% ou menos, é de produto nacional. Agora, claro, no mercado de 8 milhões de doses, 30% é um monte, né? Nós temos 2 milhões e meio aí de doses a serem produzidas com touros nacionais. Então, 2 milhões de doses é mais que muitas raças somadas. Então, é um mercado monstro, tá? Eu vejo que algumas etapas nós já superamos, Camilo. O produto nacional, ele era a imagem dele era preterida, ele era visto como inferior ao similar importado. Hoje não está tanto. Hoje nós avançamos nas informações de avaliação genética, avançamos nas informações de carcaça, estamos avançando, e aí parabenizando assim a Embrapa, a Associação de Angus e outras entidades na questão da genômica, né? As demais entidades também, a Associação de Hereford e Braford, Conexão, todas essas vêm se dedicando em prover mais informações técnicas para que o produto seja igual ou superior nas comparações, né? Que ele seja competitivo. Então, tudo isso está sendo feito e acredito que muito bem feito. Eu não sou pessimista em relação a isso. E este ano pandêmico nos ajudou, nesse sentido que a questão de importação de doses, comércio internacional, tudo isso ficou num cenário de dúvida. E o dólar também trouxe custos a mais para esse processo todo. Então, favoreceu, fortaleceu a questão dos touros nacionais nas centrais. Eu ouvia antes assim, mas touro de central é tão pequeno esse negócio, tão poucos vão poder participar disso. Mas veja o que nós falamos, 300 touros Angus e Brangus, 500 touros aproximados entre várias raças, não é um mercado tão pequeno. Não é um produtor de touro, ele pode considerar elaborar mais o seu processo de seleção, especializar-se mais, se ele quer acessar esse mercado, ele tem possibilidade de, por ano, colocar 5, colocar 10, colocar 15 touros em centrais com uma comercialização distinta. Agora, é necessário isso que tu falasse no início, Camilo, a compreensão da necessidade do usuário. E esse evento está sendo magnífico nisso. Nos propiciar estar junto do neilorista, junto de quem faz cruzamento, para, em vez de a gente estar falando, até mais ouvindo. Eu fiquei encantado com os debates de ontem, né? Aí com o senhor Jovelino Mineiro, o Ricardo Abreu, outras pessoas tão representativas no mundo Nelore, que aquilo é bom, nos dá um choque.
sem me alongar muito, tem situações que parecem boas e não são, né? As raças europeias, a maioria, estão em vários países. Nós temos facilidade de buscar genética e tecnologia no exterior. Isso nos torna preguiçosos e a gente desenvolve com menos velocidade o nosso produto. O Nelore precisa fazer tudo. Ele não tem de onde trazer nada. Nem a genética, nem a tecnologia, nem o know-how, nem nada. Então, isso que aparentemente é ruim, foi ótimo para o Nelore. Aparentemente, o que é bom para nós, termos aí tanta genética em outros países, especialmente quando volta a falar em Angus, né? Estados Unidos, Canadá, Argentina, etc. A gente acaba sendo mais multiplicador de genética do que produtor e selecionador. Isso é cômodo, é fácil, mas isso nos atrasa em alguns momentos. Perfeito. Uma colocação interessante que você fez. Aliás, o Neto Pavan tá ali. Nós estivemos juntos numa viagem esses dias, fazem 2 anos já, né? Mas enfim, isso faz com que o Nelore obrigatoriamente ele tenha que ser um seed stock, né, Fernando? A gente não tem onde buscar a genética. Exatamente. Foi a tentativa do meu comentário ali da assimetria, às vezes, de quem produz genética e de quem usa, né? Usualmente a gente imagina que o seed stock está no nível tecnológico, produtivo, etc., superior. Me parece uma premissa para a maioria das situações, né? Mas abordasse bem aí, João, esse entendimento, quero ser seed stock. Quando eu escrevi esse artigo aí sobre touro de central, eu brinquei afinal, de que tipo de produtor de touros eu quero ser? Tem para tudo. O touro mais comercial, para o produtor de terneiro, o touro mais diferenciado, o touro para plantel, até um touro para central. É a mesma linha de raciocínio da commodity e carne de qualidade abordado pelo Roberto, né? Existe um universo grande a explorar, custos e atividades adicionais a cada degrau que se sobe. Perfeito. É isso daí. Bom, agora eu vou chamar para falar... Pois não? Quem chamou? Fazendo um fechamento nesse sentido, Lourenço, só um fechamento aí nessa parte da genética nacional. A gente tem, o Veloso conhece bastante isso porque anda em diversas propriedades. A gente tem aí mais de 100 anos de seleção da raça Angus no Rio Grande do Sul e tem um casco, uma variabilidade genética, uma seleção mais adaptada que é extremamente interessante para poder levar para esse cruzamento, pois ela já é selecionada, já é adaptada nas condições do nosso país, né? Sim. Então, eu acho que isso aí a gente tem que valorizar mais e aquilo que o Veloso falou, né? Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde e a nossa é tão ou mais verde que a do vizinho. Então, acho que aí eu deixo uma pulga aí para todos que estão nos escutando, para a gente prestar mais atenção nisso e um pedido também, que nos ajudem a aproximar esse tema, nos aproximar mais para cada vez a gente poder selecionar os animais que o mercado está necessitando. Show de colocação, né, Camilo? A gente tem um pouco daquele complexo de vira-lata, né? Que acho que vê um pouco da nossa colonização, como foi feito historicamente. Nós temos que deixar isso de lado. Eu não tenho dúvida que o pecuarista brasileiro, seja ele produzindo zebuíno ou taurino, ele é o mais competente do mundo. Obrigado pelas colocações, viu? Parabéns, Caio. Valeu. Aliás, Camilo, né? E Camilo. um abraço pro Caio. Ó, eu vou chamar agora aqui para participar dessa apresentação do Fernando. O outro Fernando, é o Fernando Wardich, JMT Agropecuária, grande seleção de brangos lá no Rio Grande do Sul também, grande parceiro. Um abraço ao Pet, que deve estar nos acompanhando, né, Fernando? Seja bem-vindo, fica à vontade, a palavra é sua, meu amigo, para que a gente possa seguir debatendo aqui com os nossos, não só com o Fernando, mas também com qualquer um outro que compõe a nossa bancada. Seja bem-vindo. Me escutam bem aí, Lourenço? Muito bem, Fernando. Perfeito, Fernando. Tá, joia. Bueno, uma boa noite a todos. Boa noite aos companheiros painelistas, ao Lourenço e ao João. Um prazer participar desse grande evento. Sem dúvida, tem sido noites de muito aprendizado e realmente um evento pioneiro que deve, se Deus quiser, se perpetuar aí, porque está sendo de grande proveito. Realmente, meus parabéns a toda a equipe da Central aí,
por promover esse grande evento. Também parabenizar o meu tocaio, meu amigo Fernando Veloso, como sempre, excelente explanação, cada vez melhor. Nesse nosso assunto dessa segunda fase da noite de hoje, que está se tratando de assuntos, digamos, da porteira para dentro, claro, que nós nunca perdemos o foco do produto final, que é a produção de carne, mas se trata de assuntos que dizem respeito à eficiência na porteira para dentro. E dentro dos vários pontos que o Veloso tocou, em relação ao cruzamento e produção de genética melhoradora, realmente um ponto que, na minha opinião, tem sido a bola da vez para nós, melhoristas, e que os pioneiros têm saído na frente em relação a esse novo critério de seleção, que, na minha opinião, é muito importante para a pecuária, que é a eficiência alimentar. Não é? O nosso presidente da Brangus aqui, o Ladislau, a quem deixa um grande abraço, comentou que cada vez que entra um novo critério de seleção numa propriedade que já tem o seu sistema de seleção, às vezes bagunça um pouco os animais que são superiores para esse novo índice ou nova característica, muitas vezes, principalmente no início, quando se começa a selecionar, são inferiores para outras, que são também importantes, e a gente tem aprendido isso nessas primeiras gerações de seleção para animais superiores de eficiência alimentar. E nessa atual da eficiência alimentar, o que eu gostaria de trocar uma ideia com o Veloso, que eu sei que, além de excelente técnico, veterinário, empresário, analista de mercado, também é um veterinário, um técnico e melhorista, e que é muito estudioso do assunto, pode me tirar essa dúvida. Em relação à eficiência alimentar, aqui no nosso caso, nós fizemos a primeira geração que nós mandamos para um teste de eficiência alimentar, a fim de identificar os animais superiores, ver se existe uma correlação com linhagens, etc., para dar o pontapé inicial nessa característica, melhoramento dessa característica. Quando terminamos essa primeira geração, identificamos os animais superiores, e o professor Jaime Taroco, a quem eu deixo um grande abraço, muito obrigado por me fazer entrar nesse mundo da eficiência alimentar, sempre me disse: acredita nisso, porque é uma característica de alta herdabilidade. E acreditando nisso, selecionando os animais eficientes para essa característica, tu vai melhorar rapidamente, ou num curto espaço de tempo, essa característica no teu rebanho. Para comprovar o que o professor sempre me disse, agora, este ano, nós enviamos um touro para o teste de eficiência alimentar da URGS, que é o mesmo cruzamento, filho do mesmo pai e da mesma mãe, e o outro touro do mesmo pai, desses animais que ganharam o nosso teste de eficiência alimentar na geração passada. E realmente comprovou que a alternabilidade ganhou o teste da URGS, foi o melhor touro em eficiência alimentar, tendo 15% acima da média de todos os touros do teste. Então, assim, aqui se falou sobre, em outras palavras, de prepotência genética, ou da preocupação da prepotência genética dos touros sintéticos, quando utilizados no gado geral, no gado comercial, né? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar para o meu tocaio, para o meu amigo Veloso, são duas, na verdade. Se pode haver, nós identificamos lá no teste da URGS esse ano que o melhor touro foi 15% acima da média dos animais enviados para o teste, né? Todos os animais são de produtoras de genética top do Brasil, muito conceituadas, etc. Então, o nível de animais no teste era muito elevado, e o melhor touro foi 15% melhor que a média, 30% melhor que o pior. Se quando a gente replica o teste, uma hipótese, em gado geral,
se essa eficiência alimentar pode ter uma diferença percentual muito maior, ou seja, num teste onde só tem animais já com muita, enfim, aplicado melhoramento genético, selecionados, etc., houve uma diferença de 15% entre a média e o melhor. Se num gado geral pode haver uma diferença maior. E segundo, se essa alterabilidade que nós aqui na JMT comprovamos, né, no nosso gado em relação à eficiência alimentar, pode-se acreditar que também vai se identificar, uma vez que se use esse touro superior para essa característica no gado geral. É isso aí, boa pergunta, o Fernando. Inclusive, um assunto que, bom, o Fernando falou, assistiu com a gente os outros dias, foi muito questionado aqui, foi muito debatido na terça-feira aqui, essa questão da eficiência alimentar. É com você agora, o Fernando Veloso. Fala, Veloso. Muito bem. Boa noite, Fernando. Obrigado pelas tuas considerações. Eu a princípio, respondo sim às tuas duas perguntas. Tá? Sim, deve haver uma variabilidade muito grande quando a gente trata de gado comercial, e isso eu falo repetindo a explanação do professor Bento 2 dias atrás. Né? Ele mostrou dados aí de medições, né, de consumo, eficiência, conversão, etc., e o nível de variabilidade é imenso, né? Em animais que estavam sendo colhidos isso. Então, sim. E 2, eu entendo que sim, tu deverá sim, vamos dizer, conseguir, entre aspas, fixar mais a característica do teu rebanho se tu usar mais esses indivíduos superiores para tanto, né? Mas é uma questão meio de questão lógica, no sentido, olha, todo selecionador tenta fixar no seu rebanho, né, as características que ele considera mais importantes no seu plantel. Essa é a linha de raciocínio, né, da maioria dos rebanhos, porque os touros pais estão disponíveis para todo mundo. O que vai diferenciar, basicamente, os rebanhos é que critério de seleção que ele usou, que fêmeas ele manteve no rebanho, buscando fixar as características que ele entende mais importante. Ou seja, se houver uma pressão no sentido de, não, eu quero dar foco em eficiência alimentar e fixar mais essa característica no pool de genes que tem no meu gado, presume-se que sim. Agora, o João comentou algo aqui que é importante. Ainda é uma característica de muita discussão, de muito desencontro de visões. Né? Tecnicamente, nos parece que é algo ótimo, né? Nós termos animais mais eficientes. Eu quero ter um carro que desempenhe, que corra que nem o Maverick, que consuma que nem o Numile. Maravilha, né? Mas com isso vem coisas junto, né? Tá, mas ele tem o porta-mala do Maverick, eu tenho o porta-mala do Uno. Ele tem o banco do Uno, do Maverick. Isso tudo é o que se discute. Então, hoje, questiona-se muito a questão das outras características que indiretamente podem ser selecionadas, e usualmente a que mais se fala é a questão de animais de alto potencial de crescimento e menor deposição de gordura, e os possíveis impactos disso negativos na reprodução do rebanho ou na manutenção do rebanho de cria, que é o item mais caro em pecuária, né? É o item de maior desembolso do pecuarista, que faz ciclo completo, que faz seleção, é a manutenção do rebanho de cria. Então, a minha visão acompanha o teu raciocínio, que a princípio sim, para as duas perguntas, né? Mas foi muito interessante ouvir a discussão de pontos bem divergentes em relação à importância que nós estamos dando para a eficiência alimentar. Parte disso porque em torno de ou menos de 10% do gado abatido no Brasil está em sistema intensivo de confinamento, né? E aí as pessoas também discutem o quanto a gente consegue transferir essa informação de uma dieta boa de confinamento para uma dieta de campo, onde os animais estão usualmente. Então, ainda, pelo menos no meio dos criadores e selecionadores, existe uma série de indagações. Foi muito bom eu ter participado desse painel, que o professor Bento coordenou, porque algumas coisas que eu tinha como verdades voltaram para a classificação de dúvidas, né? Que eu preciso ouvir mais, ler mais, para começar a formar um juízo acerca desse assunto. Mas é algo valorizado, desculpe me alongar. Os clientes nossos, que são centrais de disseminação, já me disseram N vezes, Veloso, me acha um bom touro branco com eficiência alimentar, porque meus clientes estão me pedindo. Existe um mercado que pede por isso. Pede por isso porque vê valor nisto, né? Animais que são mais eficientes na questão do consumo do alimento, e porque há sim um movimento do mercado para tanto.
assim como há um movimento do mercado para marmoreio, assim como há um movimento do mercado por outras coisas, algumas bem justificadas, outras menos. Mas sim, no mercado existem vozes nos pedindo isso, nos falando isso, né? As empresas buscam e valorizam essas características porque o seu cliente está pedindo. Desculpe me alongar aí. Nada, que isso, Fernando. Aliás, Fernandos, inclusive quando eu estive na faculdade, fui orientado de iniciação científica do professor Bento, e só para corroborar com o que você falou, Fernando, agora da JMT das famílias, Fernando, realmente a maioria dos projetos científicos, dos trabalhos, colocam como uma característica de média alta herdabilidade, né? Então, tem se encontrado aí nichos de animais ou de famílias que realmente são mais eficientes. Agora, se é bom ou não, ou como usar isso, é o que o Fernando falou. A gente tem, eu acho que mais dúvidas do que acertos em questão a isso. Mas obrigado, foi uma pauta realmente interessante que o Fernando trouxe aqui. Bom, agora nós vamos dar sequência e vamos viajar lá para Uruguaiana. Quem está ali aqui à nossa esquerda da tela é o João Carlos Pinheiro, nosso querido Toco, do Teleché e Associados, participando com a gente também. Como eu falei, é quase que um painel, não era ideia, mas foi um painel exclusivo de novos participantes do Holding Farm. Isso mostra que o Holding Farm está cada vez mais abrangente em quem participa e a quem leva as informações. Toco, seja bem-vindo, obrigado pela participação, de ter aceito aqui e estar conosco. Boa noite a todos, não sei se estão me ouvindo bem aí. Muito bem, Toco. Perfeito, Toco. Mais uma vez, agradecer ao Lourenço, ao João pela oportunidade e aos colegas do painel também, uns que a gente já conhece, outros não tanto. Então, assim, a gente, dentro do foco do debate para a gente iniciar, o cruzamento industrial sempre teve, ao longo da minha parte profissional de 30 anos de formado, eu sempre já, desde que fiz estágio, saí da faculdade, sempre trabalhei em cima de Brangus e Braford, que não deixa de ser uma raça sintética oriunda de cruzamento. E sempre focou em muito da base do uso dos touros sintéticos foi em cima de um gado comercial, nem muitas vezes definido raças, que é ainda o que tem muito na maioria dos rebanhos atingidos. Representando o grupo Teleché Associados, que foi colocado no folder de apresentação, que é uma família já que está na 4ª geração de produtores de pecuários e também produtores de genética, aonde depois se agregou a Brangus Brasil, no Dr. Washington, o nome do Didi, que é o representante disso aí, que a gente trata como uma família, porque são 4 empresas que trabalham independentes, que fazem comercialização junto e que pensam muito parecidos. Por isso tem essa afinidade e os pontos a serem melhorados, a serem discutidos, o que colocar vem do encontro de todos. Então, o que a gente colocou assim, dentro do cruzamento industrial e um pouco passando para o Veloso, que está muito bem colocado na posição dele como mediador, como diz o Fernando, uma pessoa preparada para isso. A gente, mesmo sendo colega lá no Conselho Técnico da Brangus, a gente sempre está mais se vendo mais seguido, né, Fernando? Então, assim, o cruzamento industrial, esse cruzamento industrial vai produzir um excelente produto, independente se vai ser raça pura ou se vai ser cruzamento. E se o produtor que busca esse cruzamento industrial sabe do potencial que ele está criando e que vem ao encontro hoje, assim, todas as empresas de nutrição, de sanidade, principalmente nutrição, evoluíram de uma maneira tal nos suplementos que hoje, assim, tu fala, hoje a empresa tal tem um produto que tu suplementa 0,1% do peso vivo e te dá mais que o ganho da suplementação, que vai ao encontro do que o Roberto falou no primeiro programa, a diferença entre confinado e a pasto, só que tem o a pasto que é suplementado. Então, assim, o suplementado é com ração ou esse produto 0,1% que come 0,1% do peso vivo e potencializa o ganho como se fosse uma ração, desde que
tenha boa disponibilidade de pasto, diretamente proporcional à disponibilidade de pasto e à sua qualidade. Se tu botar num capim anônimo, se tu botar numa outra leguminosa, o potencial genético que ele tem vai ser expressado de formas diferentes, né? Então, isso aí é uma coisa assim, ó, será que esse produtor que está procurando e que a gente, produtor de touros, o grupo produtor de touros está focando, está indo atrás, sabe desse potencial, sabe do que ele está fazendo, como é o direcionamento desse cruzamento? Para ter uma ideia, assim, ó, o grupo Telexê Associados hoje trabalha em cima de um banco de ventres registrados, controlados, em torno de 4.500 ventres, produz em torno de 450, 500 reprodutores, né? E a maioria deles fazem ciclo completo. Então, assim, ó, a experiência que a gente tem, você vende os reprodutores, mas também se usa os reprodutores porque tem um rebanho maior de gado comercial, que é o que fica, faz a recria e faz a terminação. Então, acaba que em casa eles têm como medir essa genética que está se usando. Então, assim, ó, e todos os programas de associações que você colocou, como o Fernando falou, do CAR desse ano passado, no CAR de 2020, foi um touro da BT Junco, que foi o campeão do CAR, sempre tem esse foco em cima disso aí, né? Então, assim, ó, tem várias dúvidas que a gente gera, assim, ó, a gente vai atrás de se tecnificar, melhorar geneticamente, melhorar a questão de, agora temos que aprimorar, assim, peso ao nascer, homozigoto preto, no caso do Angus e do Brangus, né, que é o caso do grupo, falando pelo grupo. E, assim, ó, o pessoal está sabendo usar e como vai usar essa ferramenta com todo o potencial que o mercado oferece hoje. Assim, ó, isso aí que é a minha dúvida, assim, ó, como que a gente, as associações, os próprios produtores, as próprias leiloeiras estão passando essa informação para os clientes final, que no caso é o comprador dos reprodutores, né? Eles estão sabendo escolher, estão sabendo, vou comprar porque é modismo ou vou comprar porque eu tenho um projeto em cima disso aí, né? Isso aí que é a minha dúvida, e a gente tem, em seguida você pergunta, então tu faz pós-venda, tu liga atrás para saber como é que você comportou os animais, tudo isso assim, ó, e muita gente nem sabe por que comprou, né? Isso aí que é uma coisa que nos preocupa um pouco, todo esse investimento que você faz, toda essa melhoria, que nem o Ladislau colocou na outra, dos pilares, sanidade, genética, nutrição, assim, ó, que é dever do produtor fazer, mas será que o mercado, como que o mercado está aceitando isso aí, está preparado para isso? Não sei se eu fui claro, Fernando, deu para... Sim, deu para captar, né? O Fernando, só aproveitando essa pergunta do Toco, quem mandou uma mensagem aqui para a gente agora também é o Salvador, da Cia Azul, e ele, em cima disso, ele fez uma pergunta que tem muita relação. Se o Tricross seria o próximo passo para ganhos maiores em genética de produção, tá bom? Seria uma boa alternativa o Tricross agora nesse momento do cruzamento aí, em cima do que o Toco perguntou, não atrapalhando o Toco, mas completando a pergunta com essa indagação do Salvador da Cia Azul. Aliás, muito obrigado pela audiência, uma honra tê-lo aí, Salvador. Valeu. Ok. Prossigo? Contigo. Boa noite, doutor Reinaldo Salvador, toda a turma aí da Estância Santo Isidro, Cabanha Cia Azul. Eu estou alinhado com a sua pergunta. O Tricross, que já foi tão falado no passado, seguramente será uma nova fase dos programas de cruzamento. E mais ainda nesses programas de cruzamento com os equinos, né? Então é um tema sempre grande, eu botei lá. E a F2, e o que usaram na F1, né? É o próximo passo. Eu até me esqueci de comentar por que apareciam aqueles bichos brancos ao final da apresentação. Ali eram animais Tricross, charolês em cima de um F1 Angus. Isso é uma especialização? É para quem está buscando muito desempenho em animais 3/4 europeus que irão seguramente para confinamento, né? Mas que num passado seriam animais considerados não adaptados ao sistema de produção, né? Então eu acredito que sim, e nós vemos no mercado de inseminação que algumas dessas raças continentais, e aí
volto a citar o Charolês, estão voltando a ter uma procura com novas características, né? Um Charolês mais moderno, com mais gordura, com baixo peso ao nascer, com pelo mais fino, e isso existe, né, no mercado disponível, pensando não no uso direto na matriz Nelore, mas pensando muito no uso dele numa F1, usualmente meio sangue Angus ou meio sangue Hereford, para fazer um terminal num Continental com alto desempenho. Então, pelo tempo limitado eu não comentei, mas foi bom o lembrete aí do Dr. Salvador, concordo com a sua proposição e questionamento, né? Em relação às questões levantadas pelo Toco, boa noite, Toco, um prazer te reencontrar por aqui. Como ele falou, somos colegas ali no Conselho Técnico da Abrangos, então nos conversamos volta e meia por essas plataformas, né? Não pessoalmente faz muito tempo. Eu vejo assim, Toco, sim, eu entendo que o mercado, que são os nossos clientes, os consumidores de sêmen, reprodutores, estão sim, ano a ano, tendo melhor compreensão acerca do nosso produto. Talvez não com a velocidade que nós gostaríamos, né? Que eles valorizassem mais aquilo que nós entendemos que é mais produtivo. Talvez por falta de conhecimento deles e talvez também por uma percepção nossa que talvez não esteja totalmente alinhada com o mercado. Então, às vezes a gente imagina que tais lotes serão mais valorizados, etc., e pode ser uma falta nossa de compreensão do mercado. Mas eu vejo que sim, que os consumidores do reprodutor, e no caso do cruzamento a nível nacional, majoritariamente por sêmen, no sul do Brasil, muito ainda através da compra dos reprodutores, e aqui são todos experimentados aí, os participantes do painel, né, na venda de reprodutores, né, que essa compreensão vem melhorando sim, né. Independente disso, é função nossa, enquanto selecionadores, ano a ano, avançar, incorporar tecnologia, avançar novos passos, usar das inovações. Muitas vezes a gente avança e retrocede um pouco, porque talvez a tecnologia não estivesse tão pronta como imaginávamos, mas eu vejo com bons olhos. Eu sou muito otimista, entusiasmado, motivado, com essa questão de produção de touros, seja para uso em monta natural, ou touros, entre aspas, mais elaborados, que vão para o segmento da inseminação. Tá bom? Muito obrigado, bom falar contigo. É isso aí, Fernando. Obrigado, Toco. Um abraço pro Toco, abraço. Mais uma vez agradecer o convite. Meus parabéns pelo evento, excelente, muito bom mesmo. Um abraço. Obrigado, Toco. Obrigado, viu, Toco? Realmente está sendo de uma mais-valia, né? Especial o Road Farm sendo com esse tanto de informação e tanto de gente participando. Bom, agora de Uruguaiana nós vamos, eu não sei se para Paulínia, em São Paulo, que é a sede da JP Agronegócios, ou se ele está lá na Fazenda Floresta, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Mas quem vai falar agora e nos honra demais a participação, esse eu posso falar que ele é companheiro de dentro de casa, estudamos juntos, enfim. Meu grande amigo Neto Pavan, da JP Agronegócios, criador de Montana e que hoje preside o Montana, o composto tropical. E só falando do tricross que você falou agora há pouco, o Dr. Salvador citou aqui, tem muita gente que usa o Montana para trabalhar nesse tricross, né? Então faz a primeira geração, faz lá o F1 e o Montana, um composto 100% tecnológico, avaliado, é muito utilizado para cobrir, inclusive essas fêmeas F1. Neto, que honra tê-lo aqui, meu amigo, fica à vontade, muito obrigado de atender ao nosso convite para participar aqui com a gente. Boa noite, João. Boa noite, Lourenço. Toda a equipe aí da Central. Queria agradecer o convite e realmente é muito importante para mim, em especial, estar participando desse evento com tanta gente boa aí, especialmente o Veloso, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho aqui do Mato Grosso do Sul e admiro tudo que ele faz aí pela pecuária do Rio Grande do Sul. E ainda mais representando, né, a nossa criação aqui da JP Agronegócios e o Montana, que é essa ferramenta de produção de carne aqui nos climas tropicais, conforme muito bem disse o professor Bento essa semana aí, muito da nossa produção mundial está concentrada nesse clima, e justamente é isso que a gente se propõe, né, a fazer essa produção com essa ferramenta que seja adaptada, que tenha essa resistência, né, que é o diferencial também que a gente se propõe. E, além de tudo, complementando a fala do Veloso, que ele foi muito feliz e concordei em tudo praticamente que ele falou, o último slide é algo que a gente se baseia
muito aqui para o nosso sistema, para o nosso Montana, que está há 27 anos no Brasil, buscando realmente ser produtivo, rústico, eficiente, com adaptação ao calor. Eu acho que é um tema que volta à tona nas discussões. Recentemente até o Márcio Neri da Asbia fez esse comentário que a pecuária do futuro, ou a pecuária do momento, né, passa por esses animais de pelo zero adaptados, que a gente realmente vai precisar buscar essas opções com resistência a carrapatos, e tudo isso a gente vem se preocupando. Com baixo peso ao nascimento realmente é uma preocupação que desde o início do programa a gente se preocupa com a facilidade de parto. Então por isso que eu acredito que a gente vem batendo nessa tecla de utilizar as novilhas, as F1 Angus, para o tricross. Então acho que todo o conceito da nossa criação e do nosso programa está bem alinhado com tudo que foi discutido. Inclusive também Roberto Barcelos trouxe essa questão da complementaridade entre raças, que é isso que ele está conseguindo atingir nos cruzamentos hoje, essa padronização e as carcaças que se desejam. É muitas vezes mais difícil se buscar uma raça sozinha, então utilizar todas essas ferramentas para se conseguir ter esse animal que o mercado está buscando, seja para produção ou seja para os nichos de mercado, de qualidade de carne. E o que eu queria trazer de discussão era justamente essa questão, mudar um pouco o foco da nossa pauta, para justamente isso. Por que essa resistência hoje em dia dos nossos, por parte dos criadores, em começar a medir e avaliar os animais de cruzamento, que é realmente algo que falta para a nossa conferência dos resultados a campo, né, Veloso? E especialmente as fêmeas, né, que são muitas vezes a porta de entrada para esses programas da sequência, né, nesses programas das associações, enfim. Haja visto que hoje elas correspondem a 50% do valor genético dos animais que a gente vai ter aí a campo, né? Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, com relação à dificuldade e resistência das pessoas, dos criadores, de avaliarem os animais e justamente o que você acha que a gente pode fazer enquanto associação, enquanto todas as raças participando também, para que a gente atraia mais gente interessada em medir, avaliar e compartilhar resultados com todo mundo. E vi que o Bento está aqui na reunião também, queria agradecer a presença dele e com certeza ele vai dar uma opinião importante depois para a gente. É isso aí, Neto. Obrigado e trazendo um ponto da discussão que o Fernando tocou e que realmente chama atenção, né, Neto? O que nós podemos fazer para gerar dados mais confiáveis quando nós pensamos no produtor final, ou melhor, no consumidor final do touro de cruzamento na utilização no rebanho comercial. Fernando Veloso. Boa noite, Neto. Obrigado. Prazer te conhecer. Também não lhe conhecia pessoalmente, mas o Montana eu já me sinto um pouco mais em casa. Eu tenho muito bom contato com a Gabriela Giacomini. Também tenho alguma noção do Montana em função aqui do rebanho da Ana Luísa Sampaio, né, que é da Gruta, que é um rebanho muito importante, o Montana, aqui no Rio Grande do Sul. E então me sinto um pouco mais em casa, tá? E admiro muito o trabalho do Grupo Montana. Até quando eu fui entender que no Montana os touros SAPE só são os touros DECA 1 e 2 e somente esses são usados no rebanho, né? Então isso, para quem acredita em melhoria contínua, tá aí uma fórmula simples, né? Todo ano usando os 20 melhores da geração, 20% melhores da geração, naturalmente vai se construindo um gado melhor e mais eficiente, já que esses preceitos são todos técnicos, etc, etc. E o conceito do Montana, né, de retenção de heterose também é muito inteligente, né, em levar a possibilidade de heterose via monta natural aí com o touro Montana. Bueno, podemos retomar depois a discussão do Montana, que eu tenho outras observações e talvez a questão que eu falei de padronização e visual e padronização dos produtos talvez tenha sido um freio, né, para esse reprodutor não ser usado mais amplamente no Brasil. Essa dificuldade, Neto, em relação a colher os dados do touro europeu, do touro sintético nos programas de cruzamento, ela é realmente uma dificuldade prática. Eu, enquanto estava gerente na Associação de Angus, nós discutimos muito na associação e com as centrais e com os programas, como é que vamos fazer para colher esse dado? Porque hoje o dado que é colhido,
e muito bem coletado nos programas, passando por consistência e tudo mais, eu acho que o trabalho, em média, ele é todo muito valoroso. Eu não sou crítico, eu sou apoiador e entusiasta dos programas. Ele é feito às custas do trabalho e dedicação dos criadores, dos selecionadores, né? Eles, nos seus rebanhos, coletam as informações, enviam o programa, geram-se números que são muito úteis para nossas decisões. Ou seja, quem está realizando isso, quem está custeando isso é o selecionador, né, através da coleta de dados na sua criação. No momento que eu uso o sêmen do touro A, ou o touro A monta no rebanho destino lá, de cruzamento, eu preciso investir, eu preciso desembolsar, eu preciso que o grupo de criadores esteja disposto a coletar essa informação. E isso eu vejo que não houve avanço quase nessas tentativas. Seguramente, muitos já pensaram formas de fazer e houve grande dificuldade em fazer isso, né? E alguns programas que avançaram tinham um caráter particular. A CRV Lagoa tinha um programa muito bom, chamado Paint, né, que usava os touros de diferentes raças em cruzamento e coletava os dados do desempenho desses touros em cruzamento. Na época era coordenado pelo professor Frias, né, Dr. Frias, que é muito responsável por tudo que nós fizemos, né, de melhoramento das raças europeias, sintéticas, etc. Mas depois não teve continuidade. Hoje, outro programa que eu citei é um programa também particular, né, a BSPEC Plus faz com os seus reprodutores. Então, eu vejo que o ponto, Neto, é nós, enquanto, vamos dizer, membros de associação, de programas de melhoramento, selecionadores, chegarmos ao entendimento, não, isso é muito importante. Este é uma tarefa que talvez seja mais importante que investir em promocional, marketing, etc., é de fato identificar quem são os melhores touros em cruzamento. Isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho grande, né? Tem tido iniciativas boas aí, via Embrapa, Universidade, etc., mas que, na minha visão, ainda não alcançaram o vulto que poderiam, né? É um grande problema? Acho que não. Por quê? Porque o cruzamento vem sendo usado, os touros vêm sendo usados, e os resultados têm sido muito positivos. Haja visto o crescimento, haja visto a massificação do cruzamento e tudo mais. Mas seria importante fazê-lo. Não sei se me expliquei bem e deixo a palavra aos demais parceiros dessa mesa de debates. Ô Fernando, você explicou bem, sim, viu, Fernando? Você tá craque, viu? Eu vou chamar agora para discussão, para o bate-papo. Bom, ele que me levou para o Rio Grande do Sul a primeira vez na década de 90, foi quando eu conheci de perto a raça Braford, e hoje eu sou criador de Braford. Se deve tudo a essa viagem que eu fiz lá. Primeiro que eu comecei isso na década de 90, estavam começando a fazer fêmeas precoces aqui. Eu cheguei lá, esse criador já tinha a novilhadinha dele de ano, de idade, tudo prenha já, tudo resolvido, já fazendo precoce desde aquela época, né, com a raça Braford. E eu não lembro se o Hereford não. Fiquei apaixonado com o que eu conheci ali. Aí ele me mostrou como é que se produzia o arroz lá, enfim. Um grande fazendeiro. E que depois disso se meteu a fazer vinho. Entendeu? Depois de fazer um gado Braford muito bom, ter um Hereford extraordinário, né, ser um grande plantador de arroz, eu vou fazer o melhor vinho do Brasil. Ponto, tá feito o melhor vinho do Brasil. Eu estou falando aqui da Estância Guatambu, Walter José Potter. Walter José está aqui com a gente. Que honra, Walter, que orgulho que eu tenho de ser teu amigo já há tanto tempo, né? E partilhar de você de bons e de maus momentos também, né, Walter? Já sofremos um bocado por aí também, mas está aqui com a gente Walter José, uma bandeira, um dos grandes homens do campo, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Walter. Que muito bom tê-lo participando conosco. Vamos lá, Lourenço, está ouvindo bem? Muito bem, Walter. Chegou bem o seu som aqui. Bom, eu agradeço as palavras exageradas, como sempre, né? Para cima de mim, não é bem assim. Nós somos gente do campo que sofre e luta igual aos outros. Mas agradeço o convite, é uma honra participar com esses colegas que estão na mesa aí. Mesa não, estão na tela, né? E principalmente o professor, mestre, empresário, grande pensador da pecuária, Fernando Veloso.
Tem alguns comentários para fazer e depois fazer, por último, uma pergunta ao Fernando. O cruzamento de resultado, ao meu ver, no nosso ver, ele tem, sem dúvida alguma, tem que ter uma boa genética. Para dar resultado, tem que ter uma boa genética. E essa boa genética vem de uma intensidade de seleção adequada, de uma precisão de seleção mais adequada ainda, de programas genéticos eficientes. E aqui me lembro do que o Fernando levantou há pouco, do Luiz Frias, nosso saudoso Luiz Frias, que já em 1976 introduziu a DEPS aqui no Brasil, né? E os programas genéticos que hoje estão rodando aí, Natura, Conexão Delta G, enfim, vários programas que foram levantados e iniciados pelo Frias. E hoje nós temos genômica disponível para selecionar. Enfim, nós temos ferramentas tecnológicas possíveis de fazer seleção por precisão. E, com isso, nós chegarmos àquilo que o painelista anterior, o Roberto Barcelos, muito bem conceitou, no terroir da pecuária, no terroir da genética, né? Ele falou no terroir da carne de qualidade, eu vou falar no terroir da genética. Por quê? Porque o terroir o que é? É o ambiente, né? Que é o solo, o clima, a localização, a genética e o trabalho do homem, a gestão do homem, né? Então, se nós temos condições, cada raça, né? Cada raça sintética, cada raça pura, de desenvolver um trabalho no sentido de atender o mercado e um produto específico, ele chega num determinado terroir. Então, hoje, a Conexão Delta G mesmo, que eu qual faço parte, o Lourenço também faz parte, nós selecionamos animais por resistência a carrapato há muito tempo, com sucesso, dentro da raça Brava. Selecionamos animais adaptados ao calor, e selecionamos animais com facilidade de parto. Isso tudo para atender determinados mercados específicos. E estamos iniciando em 2021, Fernando, já, um programa de seleção de touros para cruzamento, não só para raça pura, para cruzamento. Uma novidade que eu lanço aí, que estamos iniciando. Então, isso tudo nos leva a ter muito que trabalhar pela frente, e para contribuir com um bom cruzamento. Um bicross, um tricross, ele parte de raças puras ou raças selecionadas, ou animais selecionados por eficiência na pecuária. Aí eu pergunto para o Fernando, qual é a opinião do nosso mestre Fernando em termos de seleção para priorizar tamanho ou qualidade de carne? E a outra pergunta é características reprodutivas ou adaptação? Show de pergunta, Walter. Muito obrigado pela colocação. Só para fazer um adendo aqui a isso, na verdade, você citou a facilidade de parto que nós, na Conexão, nós selecionamos. Eu dou isso de muito exemplo para os nossos criadores de Nelore aqui, né? Que o peso ao nascimento é diferente da facilidade de parto. Ele talvez seja só uma composição disso, né, Walter? Sem dúvida. Aí quem pode explicar são os geneticistas do Gensis que trabalham conosco, né? Mas existe uma certa correlação, mas não é total e não é muito grande entre peso ao nascer e facilidade de parto. E por falar no Gensis, que está ligado com a gente aqui, mandando um grande abraço ao nosso amigo também, Jorge Luiz Paiva Severo. Um abraço, Severo, figura extraordinária. Grande técnico. Mas e aí, Fernando, o que tu acha? Tamanho ou qualidade de carne? Boa noite, senhor Walter. Primeiro, eu fico muito orgulhoso de poder participar de um painel com o senhor. Aí eu subi, né, de degrau, né? Mudei a minha qualificação. E eu estava aqui no início da apresentação e eu vi o senhor no cantinho da tela do meu telefone e eu digo, eu estou falando um monte de coisa, o senhor Walter nem falou ainda, mas ele é com V, né? E ele ficou pelo critério para o final e eu meio desajeitado. E eu digo, daqui a pouco a Central Leilões bota ele com W e o homem fica por último de todos, né? Mas, bom, primeiro faço a ressalva. Em relação às suas perguntas, eu vou escolher a mais fácil primeiro, né? Você falou reprodução ou adaptação. Aqui é fácil. Eu acredito que quando a gente seleciona
por adaptação, acabam ficando os melhores animais em eficiência reprodutiva e vice-versa, né? Me parece que é aquele conceito lá antigo, até do Bosman, né? Aprende a apreciar os animais mais produtivos, que eles são os mais bonitos e bola para frente, são os que ficam, né? Então eu acho que reprodução e adaptação, quando se faz um programa que tem critérios bem, vamos dizer, definidos de selecionar a fertilidade, como o senhor faz há tantos anos, né? Ao natural ficam os animais mais adaptados e os melhores animais de maior eficiência reprodutiva. Andam juntos, né? Até bem interessante, senhor Walter, no quadro que, se não me engano, foi aqui dos neloristas, vamos chamar assim, discutindo o PMGZ, né? Eu recordo que mais que uma pessoa falou assim, olha, os números aí são indicadores do que a gente decide, né? Mas não vamos esquecer a nossa seleção, o quanto é importante ter um gado saudável, né? E a gente vê saúde nos animais. E essa saúde parte é essa expressão de adaptação, né? Mais ou menos assim eu imagino, né? Que a gente está vendo. Então, me parece que reprodução e adaptação andam juntas, né? Assim quero acreditar. Tamanho e qualidade de carne o senhor me apertou, porque eu não sei responder, eu não sei claramente, né? Me parece que, pensando no criador, no produtor, seja mais importante ter um tamanho adequado ao seu ambiente para ter boa reprodução, boa produção, e que a qualidade de carne fique em segundo ponto, me parece, né? Especialmente no nosso negócio de pecuária brasileira, que o Roberto abordou tão bem, ainda é um negócio de commodity. Ou seja, eu acho que para a maioria das pessoas, o produtor, esse tamanho vai ser mais importante, mais impactante que qualidade de carne, salvo para esses que estão dedicados ao nicho, né? E aí é exceção de exceção, e vão se dedicar aí à qualidade de carne, provavelmente com algumas perdas em desempenho, né? Perdas em produtividade. Então, é a tal da história da possível dicotomia. Não sei se respondi à sua discussão e devolvo a palavra, mas... Respondeu sim, Fernando. Só eu discordo um pouco do Roberto quanto à questão de que commodity sempre é mais rentável. Eu acho que não. Eu acho que qualidade é mais rentável. Qualidade se impõe ao natural. Qualidade tem maior valor, tem maior preço. Se tu pegares analisar custo da pecuária, custo intrínseco da pecuária, eu tenho aqui Safra e Cifras, que nós faz consultoria aí há mais de 20 anos, o maior custo da pecuária é a gestão e mão de obra. Disparado, 30 e tantos % do custo da pecuária. Ora, se eu tenho o maior custo da pecuária, que é mão de obra e gestão, por que eu vou trabalhar mal em termos de qualidade? Tem que trabalhar bem em termos de qualidade, porque essa qualidade vai valer muito mais, né, do que um gado ruim, um gado não selecionado. Então, mesmo em épocas difíceis, que passamos aí 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, a qualidade sempre valeu mais, do novilho, do terneiro, do touro, sempre valeu mais, se impõe ao natural do que a não qualidade. Então, eu sinceramente acho que se a carne que mais vale é a carne com marmoreio, a carne com cobertura de gordura 3 ou 4, com a carcaça médio tamanho, 230, 240 quilos de peso de carcaça, essa carcaça é o ideal, essa carcaça é top de linha, né? Então, por que eu vou trabalhar com só tamanho e desprezar a qualidade de carne, que é maciez, suculência e sabor? Então, eu acho que a commodity está passando do ponto. Nós vamos muito breve mesmo, a pecuária gaúcha, a pecuária nacional, e direto para a qualidade de carne. Eu não tenho dúvida, porque essa remunera mais e o criador vai se dar conta. Porque peso tem custo, Fernando. Tamanho corporal tem custo, tu sabes disso. E o maior custo da pecuária é o gado de cria. E uma vaca grande tem um custo tremendo do que uma vaca médio tamanho, uma vaca médio pequena, né? Era isso aí. E, finalizando só, queria imitar o Roberto, só falar que prestigiem o vinho nacional, não prestigiem o vinho contrabandeado. Prestigiar até o importado, mas contrabandeado, aquele que no rótulo não fala no importador, não compra. Compre o vinho nacional. É isso daí. Show. E olha, gente, e eu vou pôr fogo agora nesse bate-papo nosso, viu?
Eu vou agora esquentar isso aqui um pouquinho, que eu tenho uma figura extraordinária que vai entrar agora na discussão. Seja bem-vindo, professor José Bento Ferraz Tillmann. Seja bem-vindo, Bento. Fernando, ó, quem vai bater um papo com você agora, meu amigo? Ele me comentou, Lourenço, que ele tinha um compromisso e que o compromisso caiu. Ele, Veloso, sabe que o meu compromisso aqui da família cancelou e eu vou participar do painel. Eu digo, professor, será que é falta de educação? Eu dizer que bom. Que bom que o senhor está aí, professor. Fico feliz. Meus caros, é um prazer gigantesco estar com vocês, ver o Walter José de novo, que há muitos anos eu não vejo, converso com ele, ver todos os participantes aqui, escutar coisas muito importantes. Mas a minha participação aqui não é para te apertar, não, Fernando. Eu admiro demais o seu trabalho. Até quero que você confirme o que eu uso nas minhas palestras direto, que você escreveu um artigo para o Beef Point chamado Está cada vez mais difícil escolher touro. E depois eu não consegui confirmar a autoria disso, mas eu uso, viu? Dizendo que é seu, é problema seu, tá? Foi você mesmo, Eu vou lhe mandar. Beleza. Só que tinha uma palavrinha depois, né, professor? Que era assim, está cada vez mais difícil escolher um touro. Que bom! Era no sentido do quanto nós incorporamos de tecnologia de um touro e que ele se tornou um produto especializado que a gente está tentando fazer, né? Você respondeu exatamente o que eu estava precisando de gancho para provocar vocês. Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, Lourenço, João e equipe da Central Leilões, vocês fizeram um evento inovador, um evento provocador, e eu acho que, como disse a Vera Undey ontem, está muita luz nesse negócio. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Como disse a Vera Undey, a informação é o negócio hoje, né? Não importa, e lógico que importa a qualidade dos nossos animais e tal, mas a informação é o nosso negócio. E essa discussão que o Lourenço promoveu para 2 horas por dia, vezes 4, 8, virou 4 horas por dia, 4 e pouco vezes 4, 17 horas, mais ou menos isso, nos mostrou muita coisa. A primeira coisa que essa discussão toda nos mostrou, começando pelo Alexandre Mendonça de Barros, com uma visão fantástica de futuro próximo, pelo menos. Depois passou para a nossa discussão de precocidade e eficiência alimentar. Depois, com a Vera, pela informação, a importância da informação. E pelo Ricardo Abreu, com a BCZ. E hoje, com o fantástico Roberto Barcelos, respeitadíssimo, e tão respeitado quanto Fernando Veloso, nos mostrou o seguinte: a Central acertou na mosca com os temas e com os participantes do debate. Eu aprendi assim um monte, eu não perdi um minuto desse negócio. E eu teria assim horas para responder algumas colocações, mas, por exemplo, o Toco, que eu não conheço, Toco, prazer em te conhecer, tá? Quero conversar mais com você. Você falou, muito bem, eu vou fazer cara, eu vou vender em cima disso. Eu sou inimigo mortal de várias coisas. Primeiro, do índice. Segundo, do top. Terceiro, dos modismos. Em que pesem a importância dessas 3 coisas, nós não podemos nunca ficar reféns dessas coisas. Quem optar por usar CAR, ou eficiência alimentar, como seu critério de seleção, vai quebrar a cara. Quem usar top como seu critério de escolha vai quebrar a cara, porque é top em quê? O top para o Walter Petter, lá no Rio Grande do Sul, tá? É um critério. O top para o Pavan, em Três Lagoas, é outro critério. O top para o norte do MT, que é a maior concentração de gado do Brasil, é outro critério. Então, nós precisamos, que é isso que é a importância do Holding Farm, trazer informação para os criadores que têm cabeça começarem a pensar que eles são os donos das suas decisões. Muito bom. Nós escutamos coisas sobre herdabilidade, sobre a importância das vacas, que para mim são o grande patrimônio que o criador tem na sua propriedade.
Os seus produtos vão embora rapidinho, 12, 15, 18, 20 meses vão embora, mas as vacas ficam. O erro que você cometer no acasalamento de hoje vai se refletir no nascimento de 2022, na desmama de 23 e na vaca que você vai segurar até 2030. Então, o seu erro de escolha hoje é um erro de 10 anos. E isso está acontecendo, a gente vê isso. E como o Fernando bem falou no seu artigo, Fernando, eu vou ter muito prazer em tê-lo, porque eu nunca tive esse artigo. Eu escutei e eu emprenhei pelo ouvido, né? Que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes que eu escutei. Que está cada vez mais difícil escolher touro. Bom, você está certíssimo, Fernando. E tá. Por quê? Porque nós temos milhões de proprietários com milhões de objetivos diferentes. Só que o pecuarista tem um problema muito sério, ele tem fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido, ele escuta alguém falar e gosta da conversa e toma a decisão que vai durar 1 ou 2 anos baseado nesse papo furado. Daqui 2 anos ele muda, daqui 3 anos... Ô, Walter, esse vinho eu quero tomar depois também, viu? Você me presenteou uma vez com esse vinho, mas e era fantástico, né? Lá em Araçatuba, eu acho que foi. Que eu acho que já era a hora da gente estar tomando vinho aqui agora para encerrar esse negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender com tudo que nós escutamos. Nós escutamos sobre mercado, situação econômica, depois precocidade, depois eficiência, depois terroir, né? Hoje eu adoro o Roberto, ele falou sobre terroir de carne, vai acontecer, já está acontecendo, é bom que aconteça, tá? Eu quero ter a oportunidade de escolher entre uma carne gourmet lá do Dom Pedrito, ou de Uruguaiana, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Goiás, ou do Nordeste. É problema meu, eu sou consumidor, eu pago o que eu achar que eu devo, tá? Mas eu acho que nós temos um problema extremamente importante. Quem é o mercado? Quem é o comprador? Acho que nós estamos num evento organizado por para mim, a melhor leiloeira de genética do Brasil, não tenho a menor dúvida disso, mas nós estamos numa discussão que já envolve mais de 20 mil pessoas, acho que eu nunca vi um evento desse tamanho, que está estimulando decisões. E a decisão, nesse caso, é uso de genética. E uso de genética, quer seja por venda, por compra de touros, quer seja por compra de embriões ou principalmente sêmen. Aí eu pergunto o seguinte, o Fernando foi convidado para falar sobre cruzamentos. Falou super bem, as colocações do Pavan foram muito boas, do Toco foram muito boas, de todo mundo foi muito boa, porque todo mundo tem algo a contribuir. Mas eu acho que o enorme problema da pecuária brasileira, principalmente no que tange a cruzamentos, é o que o Fernando começou a responder, esfregando em cima do verniz. Quem é o touro bom para ser usado em cima de uma vaca Nelore? Eu escolho touro para vários clientes meus, alguns até gaúchos, tá? E analisei o ano passado 300 e poucos touros entre zegus, Angus e touros para cruzamento em cima de vaca F1. E eu não encontro em lugar nenhum a informação quem é o cara para acasalar com a vaca Nelore ou quem é o cara para acasalar com a vaca F1. Eu tenho que usar a minha imaginação para decidir isso. E a minha imaginação, já com esses cabelos brancos, começou a dar umas falhadas meio bravas, tá? Então, eu falo há 25 anos com a central de inseminação. Enquanto vocês não tiverem dados anotados, analisados, como diria Fries, né? Você falou no Fries, para mim um herói desse país, tá? Nós somos os reis do achismo. Nós precisamos ter dados para comprovar que nossos touros são adequados aos diferentes sistemas de criação do Brasil. Heterose, grande vantagem, ganhar 20%, 25%, show de bola. Se sustenta, heterose não se transmite.
Touro europeu em ambiente tropical não aguenta o tranco. Tem problema de degeneração testicular e tal. E o que eu faço com a vaca F1? Mato de uma vez ou tiro uma cria? Tem esses detalhes todos que nós precisamos, nós que somos os formadores de opinião, esclarecer. Adaptabilidade é um problema muito sério. Resistência a carrapato é um problema muito sério. Caiu minha imagem, se não me engano, né? Caiu, Bento. Caiu. Resistência a carrapato é um problema muito sério, a mosca é muito sério. Adaptabilidade que reflete infertilidade é muito sério. Touro que aguenta cobrir a campo é muito sério. O problema é que alguns oportunistas, que eu diria, que trazem novidades para o mercado, que você vai ver lá na frente que foi mais uma definição que nós tomamos e que não deu certo. Então, eu acredito muito em trabalho de longo prazo, acredito muito em trabalhos do Walter José, no Delta Gen. Quantos anos, Walter? 40 anos, perto disso, tá? Do trabalho da Natura, acredito muito no trabalho que a Angus faz de qualidade de carne, mas falta o problema de adaptabilidade, a gente sabe disso. Então, eu acho que a grande sacada do Roding Farm foi estimular. Eu acho que, Fernando, nem você tem resposta, nem eu tenho resposta. Nós temos um monte de meias respostas, mas o que nós precisamos mesmo é mostrar para a pecuária brasileira as nossas vantagens. E, para isso, nós precisamos de informação e precisamos de análise. Então, parabéns a todos vocês, parabéns à Central. E, Fernando, não quis te botar em saia justa, não. Agora é com você. Devolveu a bola para Fernando Veloso. Tá bom. Muito obrigado, professor. Primeiro, por o senhor adentrar aqui ao nosso debate, que maravilha, qualificou mais o nosso debate, e por tantas considerações que o senhor fez, né? Então, eu concordo com todos os pontos que o senhor está levantando, as dificuldades que nós temos, desafios. Esse desafio de nós bem identificarmos, né, quais são os touros, como desempenham os touros em cruzamento, é um desafio grande e necessário. Que bom o senhor Walter nos trouxe essa novidade aqui em primeira mão, que a Conexão está avançando nisso, né? E custa, né, senhor Walter? Seguramente a Conexão vai fazer investimento em ir a campo, coletar dados, etc., porque talvez eu não tenha sido mais claro, o usuário não tem o interesse e a necessidade de coletar esse dado. E aí ele não coleta como tem que ser, né? Ele coleta lá com o número do carimbo, com o número da geração, e nós precisamos saber exatamente quem é aquele bezerro, quem é a sua mãe, quem é o seu pai, e muitas vezes nós não temos. Nós já tentamos N vezes fazer isso na Angus, com rebanhos colaboradores, e esbarrava nessa parte, né? Os dados não eram bons o suficientes para fins de melhoramento, eram muito bons para fins de controle de produção, e não eram bons o suficientes para fins de melhoramento. E os caras, e aí, Veloso, o que se faz? Bom, nós vamos ter que desembolsar, nós vamos ter que botar técnico no campo, nós vamos ter que executar isso pelo criador, para conseguir colher essa informação. E depois disso, talvez, desenvolver a genômica, e aí é por diante. Então, é um desafio muito grande, concordo com o senhor. Não temos essa resposta ainda, mas mesmo assim, o cruzamento segue avançando a pleno, né? E eu quero agradecer muito aqui ao Lourenço e ao João. Eles me procuraram aqui uma ocasião, e eu estava meio impedido de atender, e o seu Lourenço assim, Veloso, eu sei que tu tá atrapalhado aí, mas bloqueia na data aí, 11 de março. Digo, tá, bloqueia aí, seu Lourenço, deve ser um remate, cara, trabalhar juntos, né? E aí depois que ele me disse, não, eu quero que tu participe do Roding Farm. Eu digo, mas que homem, tia. Tá, vamos, né? Então, fico muito grato pela confiança. Para mim, nós não combinamos nada, ele não revisou nada, não me orientou nada, eu estava aqui perdido. Eu digo, olha, eu vou tentar expor o que eu penso, e com os debatedores são muito bons, vai dar certo. As pessoas vão entender as minhas mensagens e dali a gente segue, né? Mas muito obrigado, Lourenço, Parabéns, como falou o professor Bento, super evento, todo mundo que eu converso só elogia, parabéns demais pela capacidade de vocês de coordenar isso aí tudo, é uma trabalheira. E obrigado por confiar em mim, assim, nós nos conhecemos há tantos anos e tantos anos que não nos falávamos mais proximamente, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço o Veloso, como agradeço o painel completo, tanto criador importante, tanta gente boa, e inclusive que o professor Bento agora me chamou ali. Fala, Bento! Lourenço, eu queria dar 2 exemplos interessantes para o que o Fernando falou.
Eu estou ajudando uma das empresas de central de inseminação a fazer esses estudos de fertilidade e IATF. E uma das características que tem que ser controladas é o número da partida do sêmen utilizado. E eu alertei, olha, o cara vai 5 horas da manhã para o curral, no frio ou na chuva, para inseminar 250 vacas, eu garanto que ele não vai ler o número da partida, eu garanto para vocês. Não, mas tem que ser, porque partida é importante para analisar se o laboratório acertou, tá bom. Fechado o estudo, tinha touros com 3.500 inseminações com a mesma partida. Eu falei, ô touro bom da porra para fazer sêmen, cara, esse trem não existe, não. Ou seja, tá errado, né? E você falou uma coisa essencial, Fernando, que o usuário, né? Acho que o usuário é uma palavra que ficou meio deturpada, né? Mas quem usa o nosso material genético não tem obrigação de colher dados, né? Nós é que temos, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que o impacto da nossa conversa está tão interessante que eu já recebi aqui nesse WhatsApp um monte de mensagem de gente grande, gente importante, nelorista, criador de montana, criador de raça europeia, etc. e tal, dizendo da importância da nossa conversa. Nós não temos resposta para tudo, não. Nós temos que provocar a consciência dos pecuaristas. Lourenço, equipe e João, eu não tiro o chapéu porque eu não estou usando, mas vocês merecem meu total respeito. Obrigado, Bento. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. E olha, a única certeza que nós temos é de que nós estivemos entre anfitriões, foram 6 anfitriões, mais nós dois são 8, mais 40 criadores, são 48, 50. Se cada um de nós trouxe uma ideia para essa discussão aqui durante esses 8 dias, o outro saiu com 50 ideias na cabeça, né? Então acho que é justamente esse o intuito maior do nosso Holding Farm. A solução eu tenho certeza que daqui para frente que nós vamos encontrá-la, mas que nós temos hoje 50 ideias diferentes para pensar, para trabalhar, eu tenho certeza que nós conseguimos deixar isso para todos nós. É isso daí, olha, muito obrigado a esse painel maravilhoso, Fernando Arich, Aloísio, Camilo, o Toco, o Zé Pavan, meu querido amigo de tantos anos, Walter Petter, Walter José, muito obrigado a todos vocês. Ô Bento, eu vou deixar uma pulguinha na sua orelha agora nesse encerramento do Holding Farm. Uma colocação do Reinaldo Salvador da Cia Azul, fala, Zé Bento, se somos contra índices e tops, ele já se colocou como contra também aqui nele, né? Podemos unificar um pouco os programas de seleção, vamos diminuir um pouco o número de sumário. Tá aí a sugestão dele, Bento, eu te passo o contato dele e você se acerta com o Salvador, tá bom? Grande abraço para você, Salvador. Grande abraço, meu caro. A gente conversa. É um tema para lá de polêmica, se a gente começar agora em volta, quem sabe em 2025 ainda não chegamos a lugar nenhum, né? Tá bom, gente, olha, grande abraço, muito obrigado a todos vocês, que bom. Olha lá, isso, Vim. Esse é um puro vinho Guatambu com Walter José na taça ali. Nós vamos encerrando o nosso Holding Farm com muita honra, muito orgulho, evento que ninguém está aqui para bater recorde, né? Mas graças a Deus batemos um recorde de mais de 20 mil pessoas nos acompanhando nesses 4 dias, João. Que beleza. E com muitos, e dessa forma interativa, nós sempre visitávamos algumas fazendas com 2, 3 palestras aqui da nossa região, que é um dos polos mais importantes de produção de genética historicamente e atualmente. Da região de Araçatuba, mas com essa maneira interativa que a pandemia nos obrigou, e aí voltamos, exatamente, e aí voltando à parte do nosso assunto de comunicação ontem, né, o que a pandemia, se ela trouxe algo de bom, eu acho que trouxe, né, nem tudo é só flor e nem tudo é só espinho, mas eu acho que nós temos hoje essa facilidade de comunicação, o que antes era algo de outro mundo. Imagina você fazer uma transmissão com 40 pessoas participando por celular ou por computador ao vivo da televisão e no canal do YouTube. A gente viu que é um pouquinho
trabalhoso, oneroso, óbvio que é, mas com o mesmo cuidado e esmero que nós produzimos os nossos quase 200 leilões, nós fizemos um Hold Farm mais interativo, com gente participando literalmente do Brasil inteiro. Isso é o que nos mostrou a maior grau de satisfação. Tivemos hoje um anfitrião gaúcho, chamar o Fernando de nosso anfitrião da noite, o outro aqui no estado de São Paulo, o Neto está lá no Mato Grosso do Sul, tivemos gente do Nordeste participando, o Rodrigo dos primeiros dias, enfim, eu acho que essa interatividade, essa facilidade de disseminar informação, conhecimento, ideia, eu acho que essa pandemia deixou esse legado pra gente. E olha, para encerrar, o Mano tá mandando mensagem aqui, Walter. Adroaldo Porto ligado com a gente. Muito obrigado por essas 4... O Rogaine Farm 2021 pode até ser totalmente online, mas não deixa de te colocar frente a frente com nomes de grande relevância no agro do Brasil. De 8 a 11 de março, das 6 às 8 da noite, além das palestras com renomados técnicos e especialistas nas plataformas digitais da Central Leilões e a transmissão do Canal do Boi, 2 painéis em salas virtuais discutirão o cenário produtivo no Brasil com grandes marcas produtoras de genética e parceiras da Central, que é líder na comercialização de touros no país. Muita gente influente que produz e faz produzir já tem presença confirmada nessas rodas de conversa.